Muito bem, gurizadinha, eu tô aqui com o Ricardo Goidert, criador, fundador do BFC Symbols e do Batera Clube. E aí, Ricardo, tudo bem, cara? Fala aí, Pedrão, saudações aí, muito obrigado pelo convite aqui no podcast, no Metalismo. Vou bater um papo aqui com vocês, contar um pouquinho de 20 anos do Batera Clube e vamos contar da BFC Symbols aqui um pouquinho também, tudo que você quiser saber aí, Pedrão. Vambora, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Fiquei, já falei em off aqui, fiquei muito, mas muito feliz de vocês terem aceitado o convite, cara. Eu, como baterista, eu tô, assim, em êxtase hoje, cara. Obrigado. Em plena 10 da manhã. É isso aí, legal. Não, eu agradeço aí, o prazer é nosso e vamos bater essa bolinha aí. Valeu mesmo, obrigado pelo carinho. Cara, Ricardo, eu procuro evitar começar aquela, como é que começou? Aquela pergunta, como é que começou tudo isso aqui? Mas vamos dizer, acho que talvez essa pergunta é bem parecida, mas assim, os pratos e a bateria hoje são o seu parque de diversão? Fazendo uma piada ali com o site. Então, a diversão pra mim sempre é. Eu tava até falando com um amigo meu, o meu guru, meu tutor aí de muitos anos, desde que a gente começou em 2003, né? Desde que eu comecei o projeto em 2003. E ele é mais sangue frio, assim, nas coisas. Ele fala, daqui uns anos você vai ver que é tudo a mesma coisa e é isso aí, não tem graça nenhuma. Eu falei, nossa, que triste, cara. Caramba. Deus ajude que eu não siga por esse caminho aí, cara. Aí ontem, lógico que eu tô dando uma exagerada também, mas enfim. E eu falo que esse amigo sempre, todo dia, e é um guruzão mesmo, e um cara muito, muito importante aqui pra nossa existência, pra nossa história. E ontem eu falando com ele, eu lembro que há 20 anos atrás você me falou que eu não ia sentir mais graça de nada, que não sei o quê. Cara, é tudo a mesma coisa, entre aspas, né? A bateria é bateria, não é igual um celular que muda de cada ano, né? Pega a cada 10 anos, olha quanto que muda um celular, né, quanto que muda a tecnologia. Instrumento musical, bateria, prato é coisa muito linear, assim, tem uma mudança aqui, uma mudança ali, mas é quase sempre a mesma coisa, né, com algumas nuances, algumas diferenças, mas eu sinto muito prazer mesmo, assim, diversão total, mesmo hoje, depois de 20 anos aí calejado, repensando a vida todo dia, uma dificuldade extrema, de desafios, né, e, cara, e sempre é um prazer, é uma alegria que eu sinto, assim, no coração mesmo, quando eu vejo uma bateria nova montada que eu não vi antes, quando eu vou dar a última editada nas fotos finais para subir pro site, quando eu ouço, quando eu testo, quando eu coloco a mão, quando chega produto, novidade, cara, mesmo 20 anos depois eu sinto a mesma euforia do moleque começando, assim. Então é uma alegria, realmente, é um parque de diversão mesmo, claro que é. Quem vê assim acha que a pessoa tá se divertindo no parque, né? Não é bem assim, a gente faz o parque. E quem faz o parque, você já for lá no Hop Hari, quem foi na Disney, o pessoal tá lá com cara meio fechada, trabalhando que nem louco, né? Então mas mesmo assim dá sim pra gente se divertir, ter muito prazer no que faz, no conteúdo, em todo o material que a gente faz é muito prazer, é uma diversão muito grande ver prato, testar prato, criar prato aí com o Chico Domênio, o BFC, e ver tanta bateria legal, e ouvir ela, chamar a gente pra gravar, tudo isso é a parte boa desse trabalho e é realmente muito boa, é uma diversão mesmo. Que legal, cara, porque é um dos motes do site, né, desde 2003, a loja é um parque de diversões do baterista, né? Sim, totalmente. A gente criou esse nome clube, né? Eu já tinha muito essa vontade de realmente criar alguma empresa que não fosse só uma venda, né? Só um comércio. Então, desde quando eu comecei na garagem dos meus pais, a gente aqui de Guarulhos, São Paulo, o Batera Clube por 3 anos, mais ou menos, por aí. Foi dentro da garagem dos meus pais e dentro do meu quarto. Tem vários clientes que vêm aqui até hoje e o cara, eu ia no seu quarto lá, tinha bateria montada, tinha as caixas dentro do guarda-roupa, tinha um monte de coisa assim, cara, e as baterias RMV lá dentro da garagem ocupando espaço dos carros dos meus pais, e eu trabalhando com meu pai junto, que eu sempre trabalhei desde molequinho, cara, desde os 10 anos eu já era office boy sênior da imobiliária do meu pai, eu brinco, né, office boy sênior aos 10 anos, e depois comecei a trabalhar com TI, que na época nem era TI, né, era o menino do computador. É informática. Essa gourmetização de hoje não existia na época, né? Então, trabalhava lá, fazia contrato, digital, sempre foi muito rápido para poder digitar as coisas que o meu pai precisava e mais antenado em informática, né? Aí conciliava no começo ali o escritório ainda, a partir de TI do escritório com o Batera Clube, e logo daí o Batera Clube tomou todo o tempo que eu tinha, que eu não tinha. Então eu comecei lá atrás, cara, na garagem e no quarto, né? É uma coisa muito louca, assim, e hoje, 20 anos depois, a gente tá ainda perto da onde eu morava, bem na frente aqui, né? Onde fica o showroom, o nosso estúdio, mais aqui perto também fica a parte de estoque, né, o nosso armazém. O nome clube já veio desde lá de trás, com a galera indo lá em casa, ver as coisas. Eu sempre tive essa vontade de realmente fazer uma comunidade de gente que a nossa única ideologia é a bateria.
A ideologia política tem de todos os lados, religiosa ou não importa. Pra gente a ideologia é bateria acima de tudo, né? Então a gente tem sempre dialogando com gente de todo tipo, gente que a gente discorda, que a gente concorda, que não importa. A nossa ideologia, a única coisa que une a gente é a bateria mesmo. Então a gente sempre teve essa sensação de criar uma comunidade e a gente conseguiu bastante isso, graças a Deus. Sempre desde o começo, lá na garagem, eu fazia os anúncios, eu não sei se da época você é novo, quantos anos você tem? 37. 37 já é quase um senhorzinho também, vai. Mas enfim... A gente ali em 2003, 2004, 2010, cara, eu tirava 40, 50, 80 fotos de uma bateria, trabalhando sozinho, fazendo tudo sozinho. Era muita foto, muito detalhe, muita informação técnica, né? Então eu sempre agreguei muito valor e muita informação, sempre entreguei muito conteúdo em cima de cada coisinha anunciada. Então sempre e a vontade de compartilhar isso, né? De mostrar a felicidade de abrir uma bateria Sonor que chegou e tal, e foto de todos os detalhes. Era muito mais complexo que hoje a quantidade de foto. Era muito mais amador do que é hoje, claro, mas era uma quantidade imensa de foto, informação técnica. Eu sempre fui muito pesquisador de revista. Comecei tudo do começo ali no final dos anos... Começo dos anos 2000 ali, 98, 99, lá no Fórum Batera, então compartilhava muito, estudava muito instrumento, revista, pesquisava o produto, né? Muito mais o produto do que na parte de estudo para ser um baterista, né? Então eu sempre fui muito envolvido com produto, sempre gostei muito do comércio e de produto, né? E aí eu sempre compartilhei muita informação, sempre teve muito conteúdo, e o Batera Clube meio que virou era um sonho de ser um clube e hoje em dia cada vez mais está virando mesmo um clube, né? Então acaba sendo um site de referência pra galera entrar, ver lançamentos, ver produtos. A galera entra, pô, será que esse produto que eu tô vendo aqui na loja tal é boa? Não sei. Deixa eu ver se tem no Batera Clube. Se tiver lá é bom. Então é uma coisa que não é eu que tô falando que é. As pessoas é que têm essa referência, né? Então acabou meio que virando realmente a loja de referência do baterista, que o cara, mesmo que não vai comprar aqui, pela infelicidade dele, o cara acaba pesquisando aqui também, para ver se ele tá fazendo bom negócio, se o preço tá na média, se tá mais, tá, enfim, normal. Então acabou sendo referência tanto para quem compra quanto para quem vende. Então o lojista entra no nosso site para ver o que tem, para ver se ele consegue ir atrás, pegar um igual, vender um pouquinho mais barato, para pegar, surfar a onda do hype que a gente cria nas coisas que a gente faz. Normal, faz parte do mercado, é assim. E a gente tá aí, cara, sempre tentando cada vez mais não só comercializar, mas entregar conteúdo. E você vê, o Batera Clube é a primeira drum shop do mundo a ter mais de 100 mil inscritos no YouTube. Caramba! No mundo inteiro. E ó que tem drum shops espetaculares, né? E a gente é Brasil, cara, não vem quase produto, tudo é racionado, caro pra cacete, difícil, é um inferno. Mas a gente conseguiu superar isso tudo e bateu essa meta. A gente sempre disputava, né, entre aspas, com a Memphis Drum Shop pra ver quem que ia chegar primeiro nos 100 mil, né? É uma disputa só entre a gente, né? Os caras nem devem saber que a gente existe lá. Mas é uma disputa interna. A gente passou os caras e bateu 100 mil inscritos já no ano passado, logo no começo do ano, acho que foi. Cara, você vê uma marca incrível. E sempre porque a gente sempre com essa noção de clube, essa noção de criar uma comunidade, de criar uma instituição de bateria, não só de venda, não só de comércio, né? E as mídias sociais são as mais cheias, né? De parte especializada, hoje a gente ainda é, por enquanto, e se Deus quiser vai ser por muito tempo, a maior em Instagram, Facebook, tudo, até a Twitter, entendeu? Então assim, a gente tá sempre criando, cara, sempre conteúdo, sempre compartilhando, sempre explicando, falando, gerando conteúdo cada vez melhor. A gente tem um cara só pra fazer foto, um cara só pra editar e fazer vídeo, outro cara só pra abastecer o cara da foto, e a gente fica nessa, pra sempre gerar um conteúdo, criar coisas legais e fazer a bateria se tornar um estilo de vida, um estilo de saúde, uma válvula de escape para quem gosta, né? A gente tem esse lance tem esse prazer de trabalhar com hobby, né? A maioria das pessoas que compram com a gente, a maioria, cara, é hobby. A maioria é hobby, e dentro desse hobby, claro, tem a galera de igreja, tem a galera de banda de fim de semana, tem uns profissionais, mas a gente trata a bateria com um prazer, com algo que realmente une a gente em torno de alegria, de sonho, de felicidade, porque realmente é isso, né, cara? Bateria é incrível, cara. Tocar bateria é uma dádiva. Eu tenho um sobrinho de 2 anos, ele é apaixonado na minha bateria, tá na casa dele lá, a minha bateria, e ele toca todo santo dia, mas assim, faz barulho, né? Sim, mas é normal, mas você vê a paixão que eles têm, como é uma coisa antropológica do ser humano, assim, é uma coisa que tá nele, esse negócio do ritmo, de batucar, pode ver que é o instrumento que mais chama a atenção da criançada, e é o instrumento que a criança tá mais apta a tocar desde bebezinha, chacoalhar, né, bater um chocalhinho, bater um tamborzinho. Isso é importante a gente colocar isso na vida de todas as crianças, cara. Importante demais proporcionar esse acesso para elas, né?
E nesse conceito de vocês serem referência hoje, Ricardo, como é que vocês se mantêm antenados, né, com o olho em novidades, e vocês conseguirem enxergar, pô, esse produto aqui é bacana, vai vender, tipo, uma galera tá procurando isso aqui. Eu pergunto isso hoje, pergunto agora pra você, porque quando eu conheci o instrumento Cajon, e aí eu falei, pô, deixa eu ver se alguém produz aqui no Brasil. Aí pesquisei, achei uma empresa no Mercado Livre, que hoje acho que não existe mais, chama Runa, e eles produziram, eu tenho meu Cajon até hoje aqui comigo, cara. Caramba! E ele tá inteiraço, velho, e usei muito, eu tive uma banda de sertanejo e a gente não tocava muito a banda. A gente fazia muito acústico, e ele foi a minha bateria durante muitas vezes. Assim. Salva, né, cara? Salva, assim. Tudo bem que é a bateria de vagabundo, né? Bateria de vagabundo. Cajon é bateria de vagabundo, né, cara? Brincadeira à parte. Falei tudo isso pra falar isso, tipo, o que é, eu vejo que vocês têm um monte de coisa da Torelli e tal, mas Sim. O que vocês conseguem enxergar coisas lá fora que dá pra aplicar aqui? É uma pesquisa eterna isso daí, né? Porque, assim, as tendências mudam. Claro que a bateria, que eu falei no começo ali, é uma coisa que bateria há muitas décadas, né? O prato é prato há muitas décadas. Não tem muito o que reinventar, assim. Tem o que atualizar. Que é o que a gente busca fazer muito aqui, é se reinventar, mesmo que seja na mesma coisa. Porque daí você vai se reciclando, você vai evoluindo, melhorando o que você faz, desde os processos burocráticos da empresa, até pesquisa, lançamento de novos produtos, até criação de novos produtos, coisas exclusivas e tal. Então, onde a gente acaba pegando muita referência é no contato com as pessoas mesmo. Claro que acessando mídia social, vendo o que a galera tá tocando, vendo os mais novos também, que muitas vezes a gente ignora, molecada, que não sei o quê. Não, cara, todo mundo tem muito valor, porque os que estão lá atrás vindo, que agora não tá consumindo, eles vão ditar no futuro próximo, né? Eles vão determinar o futuro em breve. E você tem que acompanhar e ver quais as vontades deles. Claro que não dá pra sanar todas as dores, mas você consegue sim ter referência dos novos, dos velhos, né? E trocando ideia com os músicos, e o cara vindo aqui perguntar de um parafuso que não sei o quê. Aí você, desse parafuso dá pro Torelli criar tal coisa pra... Enfim, e assim vai rolando. A gente tem, graças a Deus, o Torelli, que é aqui de Guarulhos, inclusive. O Torelli é um criador, o seu Osmar lá, e a Vanessa. A Vanessa é filha do Osmar, que é do administrativo, e o seu Osmar é um cara, assim, ávido por lançamento, por buscar novidade. Ali é uma reinvenção muito além de se reinventar na mesma coisa. Ali vai muito além. E o Torelli é um desses que ajuda muito a gente a desenvolver. Teve um monte de coisa que eu dei ideia pra ele fazer, que ele lançou, vende pra gente, vende pro mercado. Nunca, a gente nem entra naquela onda, vamos ver o royalty aqui, vamos dividir. Não, faz aí, vende, põe porque o mercado precisa. O Torelli é meio que a salvação nossa, que eu digo, do mercado todo brasileiro, porque os produtos têm custo-benefício muito bom, vale mais do que custa a maioria das coisas, tem muito acessório, tem caixa de bateria animal, caixa de acrílico, canoa tubular, instrumento de percussão, tem baquete, cara, tem tudo. Torelli é impressionante, o leque de produto nacional, canoa, peça de reposição, parafuso, e tudo muito bem feito, tudo muito bom. E é uma empresa que ajuda muito a desenvolver o mercado nacional, é uma empresa que te faz se reinventar, tanto a minha ideia como loja, como profissional do varejo, né? Quanto em criação para sanadores dos músicos, assim, é uma coisa que tá sempre ajudando a se reinventar. E a gente conversa com eles para se reinventar, conversa com os músicos, conversa com os jovens, com os velhos, acompanha a mídia social, vê como é que estão as vendas, o que tá saindo mais, o que tá saindo... Enfim, é um leque grande, assim, de detalhes que você tem que acompanhar e ficar de olho para poder trazer para dentro da sua empresa essa tal de se reinvenção na mesma coisa ou reinvenção em novas coisas também. É uma necessidade constante. E a gente tem empresas como a Torelli, a própria RMV também com a gente aqui. Então tem empresas nacionais que conseguem aí desenvolver algumas coisas, sempre tudo com muita dificuldade, mas com muito boa vontade também de fazer e ficar antenado nas novidades, né? Eu tive, minha primeira bateria foi uma MRV. Foi aquela submarca, sabe? Aquelas marcas... Tinha a X-Drum. Isso, essa aí. A X-Drum. Essa bateria era boazinha, cara. Casquinho de cedro, algumas. Era da hora essa bateria. Eu tive essa e eu tive uma porrada de clamp, de suporte da Torelli. Hoje eu tenho um bloco vermelhinho da Torelli também, mas tá tudo lá em Cuiabá. Sim. Mas a Torelli era um dos... me salvava muito em ferragem, assim, essas coisas. E baqueta eu sempre procurei ter nacionais, né? Eu tive Fedra... Aí teve um tempo... Saudosa Fedra, lembra da Fedra? É verdade, cara. Saudosa Fedra, nunca mais ouvi.
Eu usei muita Fedra, muita. A Fedra foi uma das primeiras nacionais que eu me lembro quando eu comecei em 97, eu toco a batera, que eu já comecei com 17 anos. Eu comecei meio tarde, mas eu lembro que era uma das poucas nacionais, assim, que eu achava fácil nas lojas. As baquetas Fedra, cara. E você vê como é importante, né? Você vê a própria Torelli ali, voltando uma Torelli de novo, que os caras compraram o ferramental da Bauer, né? Então já faz uns 5, 6 anos que a Torelli mesmo produz as ferragens Bauer lá, que era o antigo Raul, né? Raul Bauer, Ricardo Bauer, enfim, toda aquela galera das antigas. O Torelli Sosmar comprou o ferramental, comprou os direitos de venda com o nome Bauer pra parte de ferragem, algumas outras coisas, acessórios, e usa Bauer, cara. Bauer é uma marca icônica brasileira. Você vê, ó, como é que é a própria reinvenção do cara, né? Que tinha a Torelli lá voando já, cada vez mais fazendo coisa, não, mas deixa eu ir lá pegar a Bauer, que eu sei que tem uma história bonita também, vou lançar. Fez, e tem os melhores bancos do Brasil de todos os tempos, quem faz é a Torelli. Ferragens, pedal bom pra caramba, sapata nova lançou, máquina de chimbal, stand de caixa, tudo. Não é uma ferragem baratinha, porque não é pra competir com chinesinha, mas é menos da metade do que custa uma Pearl Zona boa, do que custa uma Tama boa, entendeu? Então, assim, fica bem no meio ali. Não é a chinesinha vagabunda, não dá pra comparar, né? É um produto bem melhor. Mas também não é a melhor da Pearl, a melhor da Tama. Então fica num intermediário ali, que é bem legal, custo-benefício, assim, interessante, né, cara? E sempre se reinventando, assim, muito legal. Eu ia até perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu acredito que o Batera Club veio primeiro e depois o BFC Symbols. Sim, é bem recente. Depois de toda essa conversa, né, de instrumentos nacionais, de produtores nacionais, que hora que você se interessou em produzir pratos nacionais? Então, esse negócio do BFC é meio que uma joint venture minha e do Chico Domene aí. O Domene já também há 20 anos é um especialista em fabricação de pratos, é um baita de um gênio que viajou, morou no Japão, é aquele tipo de cara que desenvolve as próprias máquinas, um professor pardal danado, assim. Tem 1001 talentos, assim, impressionante, assim. Mas não é pra ele se achar muito não, viu, velho? Se ele se achar muito, o eguinho subir, eu já dou no meio da canela, já pra botar o cara no chão, velho. Botar a cara do filho da mãe no chão. Mas enfim, o Chico cara, um cara gente boa demais, assim, um desbravador, um cara que viajou muito pra Turquia nesses 20 anos fazendo prato, e tem também os seus gurus, né, seus poucos e grandiosos gurus, assim, então um cara muito especializado, muito bom. E eu desde 2014, aqui o Batera Club, já fazia uns protótipos com ele, a gente comprava uns pratinhos em B8, em latão, e aí ele fazia um baita de um prato em cima daquilo já, fazia uns stacks, fazia uns efeitos. Então, já há bastante tempo aí, já quase 10 anos, né? Estamos em 2023, cara. Quase 10 anos em contato com ele, criando protótipo, criando coisa pro Batera Club, produtos específicos, né? Coisas exclusivas. E nesse vai e vem, ali chegou por volta de 2017 ali, ele começou a trazer uns blank da Turquia também. Ele já fazia isso, mas assim, pra fazer pra gente exclusivamente, né? E a gente lançou uma linha de pratos com blank da Turquia e vai e vem. E ali por volta de 2018, meio que eu dei uma prensada nele, né? Falando, Chico, cara, tem que fundir prato no Brasil, cara. Tem que ter B20. Nunca teve B20 no Brasil. A gente tem os pratos legais da Orion, Crest, N-Gate, Octagon, que depois a Orion comprou. Enfim, tem uma história de pratos lá atrás, os pratos da Veril, que eram os Ziltanan, que é pratos icônicos, né, históricos lá. Então tinha pratos já, mas nada em bronze B20, assim, com uma escala um pouco maior, né? E o Chico foi o cara que ele já sabia, porque fazer a parte de fundição é quando você faz lá o derretimento, né, entre aspas, do estanho com o cobre para poder criar o bronze, né? A mistura do estanho com o cobre é que cria o bronze. Dos B20, porque ele tem uma composição de cobre com estanho. Então B20 é 20% estanho, o resto é cobre. O B8 é 8% cobre e o resto... Não, 8% estanho e o resto é cobre. O estanho é bem mais caro. Então essa mistura, né, B8, B20 e tal, nunca tinha sido feito no Brasil o B20, né, fundido. Então vai lá, mistura lá cobre, os 20% de estanho com os 80% de cobre, mistura lá no forno, coloca para derreter, aquilo vira aquele vulcão, né, aquela lava vulcânica,
que é um perigo aquilo, é uma loucura, assim, muito perigoso, é um trabalho pesadíssimo e nunca tinha isso no Brasil. E ele já fazia na Turquia, já manjava os processos, tudo, e, cara, meteu a cara lá, fez com o forno, fez o forno dele, fez o blend dele, enfim, desenvolveu todo o maquinário, ele e o Piero também, que é o escudeiro dele de tempo, e os caras, né, se propuseram começar a fazer os pratos Domene em B20, fundido no Brasil, e junto com o BFC, que é uma coisa que, né, eu criei a parte do conceito, do branding, toda a parte de brand como um todo, né, ia atrás dos endorsos, ia atrás de um conceito, de uma ideia, de sonoridade, de buscar um perfil, né, em cima desse branding que é o brand, a marca, criação da marca, tem muita coisa envolvida nisso. Tem que pensar, para quem que eu quero vender os pratos, que tipo de prato, qual a sonoridade, o timbre, quem que vai atender. Por mais que você planeje tudo, depois eu conto, vou desenrolando aí, você vê que muita coisa dá errado, mas para poder dar certo, né? Que BFC eu sempre pensei, o conceito da marca é um prato inspirado em música sofisticada. O sofisticado pode ser tanto o nosso Brazilian Jazz, a nossa Black Music aí, décadas passadas, né? Até hoje em dia é feito muita coisa legal e tal, mas passando por isso, assim, desde a nossa MPB, do nosso Brazilian Jazz, até um Sepultura da vida, tudo isso acaba sendo sofisticado, cada um à sua maneira, né? É coisas muito bem feitas, assim, independente do estilo. Eu sempre tive essa referência, só que, claro, focando naquela sonoridade de prato, meio jazz, pratos mais graves, mais complexos, que é meio que a Minor faz isso muito bem com os Bisons, pensando naquela onda. E aí a gente desenvolveu, lançou a linha Dry Dark ali por volta de 2018, que o Chico começou a realmente botar a mão na fundição ali, 18 para 19. Aí no final de 19 a gente lançou o BFC na Feira da Música. Então, ou seja, a gente veio lá desde 2014 fazendo protótipo, conversando e tal. Chegou ali por meados de 2018, pensei na marca, veio aquela inspiração, Brazilian Finest Symbols, né, BFC, pratos, né, sofisticados, brasileiros e tal, e o conceito, toda a ideia, formato, visual, logo, enfim, tem todo um estudo, todo um planejamento, né, e a gente lançou na Feira da Música a Music Show, que foi em 2019, fizemos um stand bem legal lá, aqui com o apoio aqui da nossa galera aqui do Batera Club, nossos funcionários aqui, tem mais de 10 braços direitos aqui, pessoal que realmente toca o lance junto comigo muito forte aqui, e a gente fez lá o evento, fez um baita stand, apresentamos os pratos e foi um sucesso legal, assim, o pessoal adorou, porque imagina, bronze B20 no Brasil é uma coisa realmente inédita, e todo mundo ficou feliz na feira, e caramba, como é que pode? E todo mundo chocado, assim, de feliz, né, de ver um B20 no Brasil, um prato, isso aqui feito no Brasil 100%. É um orgulho pra gente quando a gente tem um produto brasileiro, que é uma qualidade gringa. Claro que sempre tem coisas a melhorar, né, ninguém tá falando que é o melhor, enfim, esse papo do melhor é muito discutível, isso é muito limitante também, mas enfim, a gente realmente tem um produto, né, com BFC, nível gringo, de qualidade, questão de timbre, sonoridade, muito legal, muito bom, e fabricado no Brasil. Então a galera veste a camisa, assim, quem toca, que é apoiado, a galera que compra, todo mundo fica feliz, satisfeito, assim, grande maioria, né, fica muito feliz, satisfeito e meio que se sente parte da causa, assim, é bem legal. Então tem todo um trabalho aí de pesquisa de anos aí, de experiência que a gente vai adquirindo para poder pensar na marca, né, pensar no conceito e tal, e completando ali que eu tinha falado que deu errado, mas deu certo, né, que eu pensei em BFC sendo prato para música mais sofisticada, assim, no sentido, não que os outros estilos não sejam, mas foi pensado em Brazilian Jazz, MPB, Bossa Nova, mas o resultado do prato ficou um prato que acabou sendo adorado por gente de rock, worship, igreja, principalmente esses worship de hoje em dia, que esse som que tem que ter prato grande, muito macio, grave, né? Controlado, mas presente, cheio para encorpar o som. Então, como os pratos do UFC têm muita articulação, são pratos mais finos, mais controlados, né? Não controlado no sentido de não ter volume, mas controlado de não saturar, de ter um som equilibrado. A galera do worship adorou. O pessoal que toca rock pesado, a gente tem o Peraceta no time, que toca no underground de São Paulo, toca com o Di Ferreiro do NX0, um monte de gig legal, televisão, faz um monte de coisa. O próprio Renan também toca pesado na banda Bullet Bane. É cara que toca pesado pra caramba, rock and roll, e toca com o BFC, que é um prato mais fresco, podemos dizer, um prato, né, mais macio, mais controlado, e funcionou bem pra caramba, e casou com o som deles, a alegria deles, assim. Então acabou indo além do que eu esperava nesse sentido, acabou virando prato para atender muito mais estilos do que a minha mente limitada na época tinha proposto, assim. Foi interessante. Claro que a ideia era, se lançar uma marca de prato, obviamente, a ideia é atender todos os estilos.
A linha Dry Dark, que foi o primeiro lançamento, eu não tinha mentalizado que ia caber para tantos estilos como está cabendo, de fato. Eu achei que ia ser muito mais limitado. E aí sim, depois eu lançaria outra linha que ia atender essa galera, mas não. Antes de eu lançar a linha, que a gente acabou de lançar recentemente, a linha Versálico, que são pratos um pouco mais brilhantes, um pouco mais de volume e projeção, mas ainda bem macio, mais versátil. E a gente lançou recentemente, tá no site desde a semana passada só. São crashes de 14 até 20 e hides de 20 a 24, por enquanto. Caramba! Mas são pratos mais pra galera do rock, por exemplo, mas também tem muita gente old school, tipo o Bala. O Carlos Bala gosta de prato um pouco mais brilhante, nada muito duro, seco, enfim, aí vai variando, né, do gosto de cada um, a necessidade, mas é interessante. Então, assim, a gente já conseguiu alcançar muito mais versatilidade do que realmente a versatilidade exige, né? A versatilidade, você fala, o que é ser versátil? É você oferecer um prato que serve para tocar de tudo e tudo bem. O Dry Dark não era bem assim, teoricamente. Mesmo assim, os caras pegaram aquilo e levaram além, assim. É legal quando o público te surpreende, né? Pelo lado positivo, assim. E o público faz aquilo ir além do seu planejamento, da sua imaginação. É uma arte encantadora. E como é que faz para chegar na sonoridade do Dry Dark? Se foi uma questão do seu gosto pessoal ou... que você já até respondeu aí, não foi o mercado que foi ditando, né? Você imaginou uma coisa, né? Mas essa nova linha de pratos que tem uma semana de lançamento, como é que é o seu gosto ou você consegue enxergar o que o mercado tá pedindo, esse prato mais brilhante ou esse prato mais pesado? Então, que naquele negócio, você vê, o mercado levou a gente muito além. Mesmo assim, a gente tem que planejar e pensar numa coisa, porque senão a gente não tem um ponto de partida, né? Se você não planejar, dá trabalho, não, começar de qualquer jeito. Eu vou planejar e nada vai dar certo. Mas se você não planejar, você não vai ter o primeiro passo, né? Pra poder fazer que aquilo dê certo depois. Então o planejamento, a ideia, não quer dizer que você tem que ficar parado lá e enrolando para lançar. Não, planejar é você pegar algumas ideias, os princípios básicos, assim, de onde você quer chegar com aquilo, o que aquilo é, para quem que é, para que serve, quem que vai usar, quanto que aquilo eventualmente deveria custar. Tem um monte de detalhes aí que você tem que dar esse primeiro passo. E aí depois as coisas vão oscilando e você vai indo atrás daquilo, né? Aquilo foge do seu planejamento e você vai puxando aquilo, vai readaptando o planejamento, as ideias, os conceitos e tal. Mas o lance de desenvolver, como desenvolver, né? Porque assim, eu não sou do ramo industrial de falar, dá 3 marteladas aqui na borda que vai ser mais grave, a cúpula é assim. Claro que eu tenho ideias, né? Conceitos básicos, ideias padrão de saber que o prato mais grosso, ele teoricamente e fisicamente também, ele vai ser mais agudo. O prato mais fino vai ser mais grave. A cúpula maior vai envolver também o prato ter mais ou menos volume. A cúpula bem pequenininha, o prato fica mais controlado. Isso falando em qualquer tipo de prato. O prato com mais curvatura, o prato com menos curvatura. Tem um monte de detalhes que você acaba sabendo, básicos, né? E você tem que passar lá pro Chico. Fala, Chico, eu quero que esse prato aqui tenha como referência um K-Team de 18. Tem que ter o decay um pouco mais rápido. Aí ele já sabe, ele vai martelar aqui, ele vai tirar um pouco mais, fazer uma usinagem um pouco mais funda ali, vai martelar mais, vai martelar menos, vai aumentar ou diminuir cúpula. Então ele já vai ter um outro grau de técnica para poder desenvolver a ideia que eu tenho, né? E é isso que ele fez, é isso que ele faz. Então eu chego para ele, Chico, preciso de um som assim. Aí ele manda o protótipo para mim, eu testo, falo, não rolou, é assim, é assado, e se vira aí, que eu quero o som assim. Ele vai lá e faz e chega muito perto, né? Na maioria das vezes acerta, e quando não acertar, você vai mandando de volta. Essa linha Versálico que eu falei para você, que lançou semana passada, desde 2019, quando eu lancei BFC, já tava rolando o Versálico, teste, ideia, conceito. E depois ele fez raids Versálico pra mim, que estão até vendas aí no Batera Clube já há um tempo. Foram os raids que também a gente foi testando, conhecendo, vendo onde que chegava o prato brilhante. E a gente precisava pro Versálico mesmo dar certo na ideia de conceito que eu tinha, o prato de fato tem que ser um pouco mais industrializado. Ele tem que ser um pouco menos artesanal e um pouco mais maquinado, um pouco mais industrializado. Então a parte usa muito martelete hidráulico, em vez de ser só o martelinho do cara lá no joelho. Tem um martelete hidráulico que já acaba ajudando a formar o shape, né, o formato do prato. Então tem processos que, para você ter um som mais consistente no lado da versatilidade, um prato que não difere, porque B20 tem muito disso, difere muito de um pro outro, assim, é normal, você pega 10 Hyde Zildjian igual, 10 BFC igual, 10 Turco igual, que mesmo que seja o mesmo modelo, medida, tem sempre uma variação de peso, é quase muito difícil você peso exatamente igual.
Isso influencia, né? É um trabalho que ainda, por mais que seja um e outro prato muito maquinado, tipo o Zildjian mesmo, que é bem industrializado, mesmo assim varia, porque sempre tem um humano manejando. Então, tudo que você imaginar, desde uma força que o cara põe o prato ali para fazer a usinagem, desde a quantidade de bronze que ele coloca lá no blank, enfim, tem inúmeros detalhes que influenciam para o prato chegar a um som de ser diferente um do outro, né? Claro que tem que ter uma coerência, não pode ser extremamente diferente um do outro, né? Um prato não pode ter 1 quilo e o outro da mesma série, modelo e tamanho ter um 20% a mais de peso, 30%, não pode, aí já tem que mudar para outra série, enfim. Então tem certas coisas, certos padrões que você tem que seguir, senão perde a coerência total. E o B20 muda bastante, é sempre um prato que varia muito assim de um para o outro, e a gente tem que tentar solucionar isso, e para solucionar isso, deixar um prato um pouco mais consistente um do outro, tem que ter uma industrialização um pouco mais moderna, assim. E o Domene está conseguindo fazer isso hoje em dia também. Então, muitos processos que eram muito artesanais, demoravam muito mais, acaba sendo mais consistente, mais rápido, né? E também abrindo chances e oportunidades de se criar outras coisas, de se atender outras dores do mercado, assim. Então, é bem interessante acompanhar e ver isso, né? E o lance de prato que a gente estava comentando, né? De diferente um do outro, os Zildjian, Sabian, mesmo os Meinl, que não são os Byzance, são pratos que oscilam um pouco menos de diferença um pro outro hoje em dia, porque são bem industrializados e são bem certinhos, né? É uma forma, do mesmo jeito que é legal e importante ter um prato artesanal que não é tão enlatado, também é importante ter um prato enlatado para poder atender a necessidade da galera em consistência, durabilidade, som, enfim, o assunto é longo. E você estava comentando sobre os endossados, né, da BFC Symbols, e também poder responder como é que funciona o processo de escolha, se alguém tiver interessado, como é que faz para entrar no processo de ser endossado pela BFC? Então, a BFC é um lance um pouco mais limitado em relação a endorses e tal, porque a gente é o dono do branding, da marca, né? E não o dono da fábrica. O dono da fábrica é o Chicão. Então, a gente, para poder ter um endorse, a gente tem que pagar o prato do bolso, literalmente, que é um valor, claro, bem mais alto do que custa pro dono da fábrica, porque ele tem todo o custo da fábrica, enfim, tem toda a margem que ele precisa ter pro negócio existir. Então, é muito mais limitado na BFC para ter esse alcance de ter endorses em quantidade e ser aquela festa como era antigamente aí, que não se sustentou, né? Hoje em dia o mercado de endorsement realmente no Brasil e até fora do Brasil já há um tempo é muito mais limitado e muito menos esse carnaval que a galera que não tem o endorse imagina que é. Hoje em dia se trabalha muito mais com descontos do que com toma aqui pra você, escolhe o que você quiser. Hoje em dia é muito mais limitado porque realmente o ramo de música, de instrumento musical no geral, nem tanto o showbiz, o mercado, as fábricas no geral, assim, é um ramo muito limitado, muito pobre, muito pequeno, se você comparar com indústria de geladeira, indústria de pneu, indústria de tênis, de Gatorade, coisas assim de uso massivo, comum, né? É muito mais fácil o cara do Gatorade dar um apoio, fechar um endorsement com um grande atleta e dar tudo pro cara do que uma DW. Porque a realidade, apesar de ser a DW, ser a Pearl, ser a Zildjian, cara, a conta dos caras eu sei, ali conheço eles, assim, não profundamente, mas conheço o suficiente para saber que os caras também realmente se apuram nas contas, nas dívidas, nas coisas. É um mercado muito, muito difícil, cara. Do mesmo jeito que é pro músico, né, um mercado muito difícil. Viver de música, tocar na noite, ganhar os cachês, você tocou aí também, toca, sabe como é que é. Pra quem trabalha com instrumento pra atender essas pessoas também é muito mais difícil do que se imagina, né? Então, é uma coisa meio limitada. Mas, falando do BFC no lance de endorsement, a gente tem 2 pilares de endorsement, que foram os 2 do começo, assim, do projeto, que toparam a parada. Na verdade, que foi o primeiro de todos, que foi o Douglas das Casas. Então, o Douglas das Casas é o cara que realmente mostrei no começo, topou a ideia, é um parceiraço, assim. Então, é um cara que tá ali no nosso... A gente divide todos têm a mesma importância, claro, né? Mas a gente gosta de dividir um pouco, porque a gente criou meio que os endorsees BFC, os Legends e o Dream Team. Então, a gente tem as lendas, que temos 2 nesse escalão, que é o Bala e o Las Casas. Então são caras que têm maiores regalias pela história que eles têm, pelo tempo de estrada que eles construíram. Eles às vezes nem são os caras que mais vão vender a curto prazo, não é influenciador. Tem um monte de influenciador aqui do nosso Dream Team aqui,
que vende prato pra caramba, que representaria muito mais e melhor pra marca a título de vendas do que as lendas. Mas a partir das lendas e dos ícones é que as coisas foram acontecendo e existindo, né? Pra ter essa molecada aí, influenciadora digital, vendendo pra caramba, teve um basement lá atrás, teve um pilar lá atrás que são os velhos. É a rapaziada, a galera do background lá atrás, que trouxeram tudo aqui pra frente pra essa molecada pegar e daqui fazer uma outra alçada das coisas, né? Então a gente divide meio assim, então Carlos Bar e o Las Casas. No futuro vai ter um e outro, mas vão ser poucos nesse escalão, porque realmente é complicado. Aí já é um preço, né, a se pagar literalmente, e um preço necessário, porque é gente de conceito, de muita experiência, de muita escola aí, né? E o que a gente faz no lance dos endorsements, assim? A gente já tem um time que hoje tá fechado, sempre tem um que entra, um que sai, assim, tá fechado, o que eu digo, não é que tá 100% e ninguém mais vai entrar, porque se tá fechado, a gente já tem aí, sei lá, mais 20, 30, 40 pessoas que a gente tá sempre em contato, trocando uma ideia, né? Que às vezes tem um benefício de um desconto especial, mas não é necessariamente um endorser, né? Mas é isso, a gente é um pouco mais limitado por essa questão da fábrica, né? A gente tem que bancar para poder ter o endorse. O pessoal do nosso Dream Team acaba entrando naquela esfera da galera que tem desconto, porque muitos até falam, né? Se é para pagar, eu não quero ter nada. Então você é um puta do idiota. Por quê? Em vez de você pagar 2 pau, você vai pagar um barão. O que você faz com R$1.000? Em vez de você pagar 500, você vai pagar 300. O que você faz com os R$200? Coisa pra caramba. E tá junto numa marca. E tá dando um primeiro passo para que você ganhe um alcance no futuro maior, de alguma outra forma, de outra marca poder te valorizar mais, de você alcançar outras coisas. E mais do que isso, já a curto prazo, você economizar, cara. Então, quando o cara vem ali com apoio, apoio de baqueta, mas só vou ter um desconto, cara, começa com o desconto, valoriza aquilo, trabalha por aquilo, entregue por aquilo muito mais do que te foi pedido ou do que é obrigado. Entrega mais, faz e não espera o retorno, não espera aquilo de volta no curto prazo. Só faz, entrega, cria o conteúdo, vai, desenvolve e as coisas vão talvez acontecer de uma forma um pouco diferente, mas às vezes até além do seu sonho, além da sua ideia. Mas veio tudo daquele primeiro passo, né? Hoje em dia é bastante assim, tem muita fábrica, muito importador que dá os apoios com desconto. Eu sei que a própria Torelli também raramente consegue liberar uma coisa e outra, só quando o cara trabalha junto. O Cuca, por exemplo, o Cuca Teixeira trabalha com os caras direto lá. Ele não vai pagar um banco, mas se ele quiser 2 bancos, ele vai ter que pagar um. E não é um cara que explora, é um cara que vai devagar, é um cara que não compra para poder vender, né? Então, assim, é outra mentalidade, outra realidade. Ele sabe a realidade da empresa também. Então, às vezes ele vai pegar um chocalhinho lá, beleza, tem uma panderola. Uma panderola ele leva, mas o outro abafador ele paga, e assim vai indo. Então, cada caso é um caso, né? Cada empresa tem a sua possibilidade, a sua realidade, mas em termos gerais é isso. Hoje em dia é muito comum, a própria Pearl também, a imensa maioria de quem endorse Pearl tem desconto no Brasil. E até fora, a gente tem a gente é backline, o Batera Clube é backline da DW no Brasil, e lá o Batera Clube compra as DWs que eu já comprei até hoje com eles direto. Você paga o preço de endorser deles lá, que é um preço, sei lá, metade do preço que tá na loja, por exemplo, alguma coisa assim. Como é no Brasil também, quase metade, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A DW tem isso, a Paist também tem isso, que a gente também tem apoio de backline da Paist no Brasil, né? O que é backline? A gente tem o equipamento deles aqui, quando vem um gringo pra cá, o cara tá aqui por São Paulo, Grande São Paulo, e não traz o equipamento, tem o equipamento deles aqui, a gente cede e tal, empresta, e vai lá e gera conteúdo algumas vezes, e enfim, é isso. Então é assim que funciona o endorse hoje em dia. Então o cara que quer endorse, eu já fui pra feira da música, até 2019 mesmo, lá, Music Show, que a gente foi com o BFC, garoto chegou em mim e falou, meu sonho é ser endorse. Eu falo, cara, mas então você tem que sonhar direito, né, porque tem que trabalhar primeiro, cara, estudar, tocar bem, se colocar no radar das marcas, não é só tocar bem, ser o mais fritador, o mais pirotécnico, porque isso também não resolve muita coisa. É importante o cara ser um bom profissional, né? Ou seja, tocar bem, entregar bem aquele serviço, aquele produto, mas se colocar no radar das marcas, fazer bons relacionamentos, não ficar pedindo, né? Tem gente que nem tem a baqueta tal e vai lá pedir baqueta. Mas você nunca nem comprou uma, não usou, não conhece, mas tá pedindo, né? É complicado. Essa é a dificuldade que é para as pessoas, que nem eu falei ali atrás, é dificuldade para as marcas também, que fabricam as coisas,
Não é porque é fábrica, que fatura milhões, que tá todo mundo nadando no dinheiro e pode desperdiçar a coisa e dar pra todo mundo. Não é assim, é uma realidade muito mais difícil do que se pensa, né? Mesmo assim, muita gente, cara, o cara nem testou o negócio, nem conhece, não sabe, mas quer ganhar alguma coisa. Entenda a dificuldade, o sonho, eu também quero ganhar as coisas, você também quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Mas, pra você conseguir sair desse ganhar e transformar isso em conquistar, é uma linha tênue ali muito importante que você tem que passar por conquistar e não ficar só esperando ganhar. Tem que ir no conquistar e conquistar com isso. Faz um bom trabalho, cria uma relevância no seu trabalho, capricha em tudo que faz, o máximo possível. Ah, meu celular é merda, o vídeo é ruim, faz o melhor vídeo possível no celular merda. Capricha no ambiente, na luz. Ah, não tenho luz. Pega um abajur da sua mãe, faz alguma coisa, desenvolve, cara. Tem uma parte de cara aí tocando no colchão, fazendo uns vídeos muito loucos. Quem quer faz, cara. Né? Quem quer faz, quem não quer fica reclamando. É basicamente isso. Mas os endorses são isso hoje em dia. Você vai um dia buscar tô com 100 mil inscritos, que tô foda. Cara, vai atrás, se propõe, mas já espera você receber um apoio pagando um desconto. Se a marca conseguir, no curto prazo, te dar mais do que isso, amém também. Se não conseguir, pensa no valor. Em vez de eu pagar 12 mil na bateria, eu pago 6. Porra, o que a gente não faz com 6 pau, cara? Entendeu? É muita grana. Então, pensa nisso, cara. Dinheiro também. A marca tá deixando... Às vezes, você pega um BFC aqui, um produto que eu tenho que pegar do estoque para dar para um apoiado, mesmo que ele pague desconto. Eu tô tirando a margem da loja que ia vender aquele produto para outra pessoa, de forma saudável para a loja. Tô sangrando a loja para dar o desconto pro cara. Então eu tô dando também, sei lá, aqueles R$500, aqueles R$100 que era da loja, eu tô tirando da loja pra dar pro apoiado também, um desconto, enfim. Então é uma coisa que o músico tem que entender, quem fabrica, que não é esse paraíso, não é o mercado de carro, de futebol, de bebida, e é uma realidade tão difícil quanto a dele, né? Claro que em proporções diferentes, mas dificuldade tá todo mundo no mesmo barco. Ricardo, como é que faz? Acredito que, assim, quem não é baterista vai conhecer, mas como é que faz para chegar nas redes sociais e nos sites da BFC Symbols e do Batera Club? Então, cara, hoje em dia tem o tal do Google aí que ajuda muito, né? É fácil, né? Então a galera acaba meio que... Então tá sempre na internet aí, tem o site bfcsymbols.com.br, tá todos os pratos lá. Inclusive, em breve vai ter uma atualização do site com muita coisa nova que chegou e tem que atualizar. Tem um site gringo também, espanhol e inglês da BFC, no bfcsymbols.com. Tem o site do Batera Club, né, bateraclub.com.br, e tá em todas as mídias sociais aí também, só botar lá BFC Symbols na busca do Instagram, no Batera Club na busca do Instagram, do Facebook, do Twitter, e sempre com um canal forte no YouTube, tanto do Batera Club quanto do BFC também. Então a galera acha a gente fácil aí, bem espalhados na mídia social. Eu já namorei muito uma Oderi Kit Café. Ah, Oderizinha. E o Batera Club sanou todas as minhas dúvidas sobre o Café Kit. Tem o Café Kit, tem a Café Jazz hoje em dia também, o bumbo de 16, de 18, a própria Café Kit, né, que você falou que é bumbinho de 14, né, se não me engano. Então tem uns baterias legais pra caramba. E tem muita informação, né, no Batera Club você tem referência. Mesmo que você não vai comprar hoje, tem um monte de gente que manda mensagem, eu nunca comprei nada porque eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu sou muito novo, mas eu entro todo dia pra ver as fotos, novidade, que eu sonho. Aí passa aí 5, 10 anos, o cara volta e fala, eu via lá, hoje eu tô podendo comprar, e não sei o que, muito obrigado e tal. É mó legal isso aí, cara. É uma coisa que realmente é meio que a nossa gasolina. Essa galera toda, essa comunidade falando e indicando e, né, uns criticando, xingando, tem hater também. Tem gente do mal, gente horrível, invejosa, mas a maioria é gente boa, gente maravilhosa, gente parceira. Por mais que não compre, tem gente que não compra aqui e vem pedir desculpa. Desculpa, cara, mas eu tive que comprar lá, tava bem mais barato. Não, cara, mas vem, fala com a gente, que a gente chega também, traz o importador pra você. Desculpa, não tem desculpa, cara, né? Não é sempre que você vai fazer o melhor negócio com a gente. Às vezes você vai achar um usado por aí, vai achar uma outra loja que tá queimando e precisa vender. E é assim, é normal, né? Mas assim, a galera é legal porque você vê, mesmo que o cara não compra aqui, mas ele já foi cliente ou quer ser cliente, ele fica meio, quero comprar lá.
muitos vêm e pedem pra cobrir preço, pô, quero comprar aí, cara, me ajuda. Às vezes paga até um pouquinho mais, mesmo a gente tendo baixado, viu que a outra loja tava queimando estoque, que tava enforcado e tal, a gente chega, o cara às vezes paga um pouquinho mais, mas faz negócio, porque tem a confiança, né? Cara, 20 anos aí, gerando demanda, gerando conteúdo, gerando informação e referência pra todo mundo aí, então o pessoal chega junto, o pessoal reconhece, cara. A maioria das pessoas boas aí, que eu acredito ainda que a maioria, eles vêm mesmo e compartilha e quer e se esforça pra comprar também, né? Quando não é um bom negócio de cara. E a gente faz se tornar um bom negócio pra todo mundo. Então isso é importante estar sempre aberto e disponível pra isso também, né? Ricardo, eu não posso encerrar a nossa conversa aqui sem perguntar isso, mas pelo que a gente já conversou aqui, essa história é muito legal e muito bonita que você está tendo, quer dizer, com o Batera Clube, mas acredito que essa pergunta pode ter passado na sua cabeça. Você já pensou em desistir de empreender na música? Cara, eu penso em desistir todo dia há 20 anos. Mas não é um desistir, porque assim, na vida da gente a gente tem que fazer as coisas, tudo é consistência de longo prazo. Qual é o segredo do sucesso? Persistência de longo prazo. Porque o sucesso também, a gente tá legal agora aqui nesse momento, mas todo mês é uma dificuldade tão grande de você alcançar as metas de venda para você pagar as contas de tudo, que isso daí não é só aqui, 90% do empresariado brasileiro, pequeno e médio, às vezes até alguns grandes, mas pequeno e médio, cara, ele passa por essa realidade, 90% deles todo mês será que esse mês vai ser o último? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E é assim também pros funcionários, pras pessoas, pô, vou ter dinheiro para pagar as contas esse mês. É uma dificuldade muito grande, né? Não é uma coisa exclusiva só de brasileiro. É uma coisa mundial também, não é? País de primeiro mundo também muito menos, mas passa por isso também, né? Por essa dificuldade, esses desafios, né? Então o desistir que eu falo não é só pensar realmente eu vou parar, porque se a gente não pensar e não fazer as coisas, desde os relacionamentos pessoais, profissionais, tudo tem que ser pensado em consistência de longo prazo, né? Fazer aquilo por muito tempo, na persistência, na disciplina. Pelo menos uma coisa na vida a gente tem que ter muita disciplina, cara. Assim, senão, né? E que seja o trabalho e família, assim, as duas coisas primordiais, né? Mas a gente pensar em desistir não quer dizer que vai desistir, mas é você medir as dificuldades, os desafios, né? E você pensar, pô, mas será que eu tinha que fazer outra coisa da vida? Se eu fizesse isso, fizesse aquilo. Aí você pensa nisso e você simplesmente para de pensar e continua a fazer o que tem que fazer. Se um dia abrir uma porta pra você fazer outra coisa que vai ser melhor, faça. Mas muito cuidado para não cair naquela espiral de começar e parar tudo, né? Isso eu vejo muito músico acontecendo assim, no geral. O cara começa a tocar com alguém, aí vai no primeiro show, primeiro ensaio, tudo certo, legal. O segundo o cara já chega atrasado. Aí no terceiro o cantor olhou meio atravessado para ele e ele já olhou, não quero mais trabalhar com esse aí. Eu não tô feliz, não sei o quê. Aí vai para outro, aí começa um projeto, começa outra coisa, Tem que ter consistência a longo prazo, e se pensar em desistir, não desista. Claro que não dá para dar murro em ponta de faca, mesmo assim, reavalie. Se pensar em desistir, não desista, continue. Se vê que no coração é o que certo a se fazer, enfrenta, vai pra cima. Então, mesmo que venha todo dia aquele sentimento de pensar em desistir, não desista, porque as coisas é tudo por longo prazo, né? E às vezes eu tô fazendo um Batera Clube aqui, vai nos seus trancos e barrancos, na sua dificuldade, pra poder chegar no futuro em uma outra coisa que vai acontecer muito mais rápido e fácil, mas sem penar que nisso tudo aquilo não aconteceria, né? A gente vê aí muita coisa, essas empresas tech aí, o cara que, exemplo, né? Não exatamente assim, mas o Waze, por exemplo, você vai pegar, o cara lançou o Waze em 1 ano, virou bilionário, não sei o quê, e foi muito rápido, só que o cara tava lá, 30 anos, estudando, fazendo, lançando, fracassando, criando coisa, abrindo empresa, fechando empresa, criando projeto, fracassando, enfim, pra chegar lá na frente e aquilo desenvolver mais rápido, né? São poucos sortudos que conseguem fazer pouco no curto prazo que dá certo, são poucos. E depois que você alcança alguma coisa, para você manter é muito mais difícil. Às vezes a gente acha que não vai alcançar tal coisa, nunca vou ter uma casa, nunca vou ter isso. Aí você alcança aquilo. Aí você, nossa, que legal. Mas aí você fica em desespero porque é mais difícil manter do que você alcançar. Você fala, eu imaginava que alcançar seria mais difícil, né? Mas manter é sempre mais. Com certeza, cara. Eu tô na batalha aqui com o Metalismo Podcast e sozinho é duro. É isso aí. E você vê, muitas vezes dá vontade de parar. Às vezes você fala, mas não tá dando view, mas a galera não tá vendo, mas a galera não quer participar, não quer dar entrevista. Cara, mas vai fazendo
o que dá e sempre um pouquinho mais do que dá. Que aí isso vai te alçar para outras coisas, né? Do metalismo, outras coisas vão rolar, vão aparecer. É a semente ali, cara. O Batalha Clube é uma semente, o seu metalismo é uma semente, a sua gig aí tocando com sertanejo, carronzinho, bateria de vagabundo, também é uma semente, entendeu? Então é isso, cara. A gente tem que semear aí pra tentar plantar, dar umas 1000 semeadas pra poder colher uma aí. É assim, cara, né? Pode crer, cara. Ricardo, cara, muito obrigado. Que papo sensacional que a gente teve, cara. Obrigado muito, você. Muito feliz, cara. Obrigado, Pedro. Valeu mesmo, velho. Agradeço aí pelo convite mais uma vez aí ao Beiraldo, Pedrão Beiraldo. Agradeço ao Metalismo, a galera aí que vai ouvir a gente nesse papo aqui. Brigadão aí, tô à disposição e tamo junto. Obrigado aí.